Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Sidney Machado dos Santos, que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Oração de Moisés, homens de Deus. Senhor, fostes para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nasceram as montanhas, se transformassem a terra e o universo. Desde os séculos dos séculos. Vós sois o Deus, vós podeis reduzir o homem ao pó, dizendo apenas, regressei, filho do homem. 1000 anos diante de vós. São como o dia de ontem que já passou, e como a vigília da noite. Vós os arrebateis e são como um sonho da manhã, ou como a erva que nasce, vigesa pela manhã e verdeja, mas à tarde estará murcha e seca. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado por unanimidade. Dando início à sessão, faremos a leitura da resposta de requerimento. Trata-se do requerimento de número 206 de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, onde é solicitado que se informe a esta Casa de Leis o que segue. Quais contratos da Prefeitura foram objetos de revisão após a edição do Decreto 5.873 de 2015? Informar o nome do contrato, o valor do contrato anteriormente à edição do decreto, os serviços que foram cortados ou os produtos que deixaram de ser adquiridos e o valor atual do contrato. Quais contratos da Prefeitura foram rescindidos? Informe o nome do contrato, valor e objeto do contrato. A Prefeitura está inadimplente com algum fornecedor? Caso a resposta seja positiva, qual o fornecedor, o valor da dívida e o serviço prestado pelo mesmo? Existe algum risco da Prefeitura deixar de pagar salários ou as parcelas do 13º salário de 2015? A resposta vem assinada pela diretora do Departamento de Administração e Gestão de Suprimentos. Tendo em vista o requerimento da Câmara Municipal, veio esclarecer que foram objetos de redução os seguintes contratos. Contrato pregão número 81 de 2013, com a empresa Corpus Saneamento e Obras, novo valor R$ 327.572 por mês. Contrato concorrência 02 de 2014, Casa Grande Prestadora de Serviços e Construções Limitada, novo valor R$ 118.490 por mês. Contrato concorrência 02 de 2012 com a Conan Consultoria em Administração Municipal SC Limitada,
com um novo valor de R$ 4.899,22. Informo ainda que, tendo em vista que a maioria dos pregões existentes na administração tratam-se de registro de preços, houve a redução das compras através das atas de registros de preços, as quais, esclareça-se, não há necessidade de realizar termo aditivo, uma vez que o preço apenas fica registrado e, caso a municipalidade necessite do produto ou serviço, realiza a requisição. Diante disso, informo que todas as compras estão sendo liberadas apenas para situações em que a justificativa apresentada pelo secretário responsável apresente evidente necessidade de continuidade dos serviços públicos. Além do que, houve redução no consumo de combustível, energia elétrica e materiais de escritório. Além disso, os contratos de natureza contínua que estão sendo renovados estão, em sua maioria, sendo renovados com a incidência de correção monetária. Assim, o volume mensal de aquisições pela administração municipal foi reduzido mediante o controle efetivo das despesas. A segunda parte da resposta vem assinada pelo secretário de Finanças, onde ele diz: conforme indagado, informamos que não há risco de deixar de pagar os salários dos servidores municipais, bem como as parcelas do 13º, cujo pagamento primeiro foi efetuado em 4 de setembro de 2015. Os valores e recursos são priorizados no pagamento dos servidores municipais. E, finalmente, vem uma extensa lista de empresas onde constam as dívidas do município. Vou fazer um resumo aqui, então, dessas dívidas. O requerimento é datado, então a resposta do requerimento é datada de 14 de setembro. Então, a dívida da prefeitura até o dia 14 de setembro de 2015 é no valor de R$ 6.586.075,66. Estão repetindo, né, porque cortei a minha fala. R$ 6.586.075,66 para um total de 169 fornecedores. Então, aqui essa dívida para fornecedores. E aqui, o que veio para nós, realmente é um valor de dívida, e não um valor de algo que não foi ainda realizado. Ou seja, é o que não foi pago para serviços já realizados. Está bem claro na resposta. Então, eu vou falar aqui os fornecedores com maiores dívidas. A maior dívida é com a empresa Casa Grande, R$ 1.411.351,42. É essa a situação de 14 de setembro. A segunda maior dívida é com a empresa Corpus, R$ 1.321.181,75. A terceira é com a empresa Tieteense, onde nós temos aqui marcado que é transporte universitário, transporte escolar e também da saúde, de todos os serviços que a Tieteense presta ao município. R$ 567.113,86. A quarta maior dívida é com a Secretaria de Estado da Educação, no valor de R$ 405.617. Essa dívida com a Secretaria do Estado é com relação aos professores do Estado, que recebem pelo Estado, e o município faz o repasse para o Estado. Na sequência, a dívida com a Ampla, que é o plano de saúde, R$ 381.710. A dívida com a Flaviatur, R$ 367.451, estou tirando centavos. E com a Dina Translados, R$ 355.477. Essas duas empresas, a Flaviatur e Dina Translados, fazem transportes de universitários. Depois a dívida com a DNP, R$ 253.386.
A dívida com a Linkcard, que é aquele cartão do combustível, até que comentamos aqui do não pagamento, né? R$ 222.747. Na sequência, a dívida com a empresa Ayrton José Melalé, que é, na verdade, dívida de padaria, R$ 73.993. Reciclagem Tietê, responsável das caçambas, R$ 73.140. Polastre Paula, referente a refeições, marmitas, R$ 53.317. Laboratório de Análises Cruzeiro, R$ 51.752. Esses são exames de laboratório. Viação Calvip, também, transporte universitário, R$ 50.715 é a dívida com a empresa. E Jacaré de Tietê, de pneus, né? R$ 37.618. Bom, esses são os principais fornecedores, as maiores dívidas. E depois, nos 169 fornecedores que a prefeitura tem dívida para com eles, nós temos até fornecedores com dívidas pequenas. Vou citar só aqui a menor, R$ 34,85. Então, temos dívidas bem pequenas também dentro desses 169. Mas aqui, ainda fazendo uma análise dos dados que chegaram a nós, é interessante nós observarmos aqui dívidas por mês. Se separarmos, né, o mês que o serviço foi prestado e não foi pago, e a dívida está aí até hoje. De 2014, trouxe uma dívida de R$ 199.601. Em março deste ano, se somou R$ 53.649. Em abril, se somou R$ 49.934. Em maio deste ano, se somou R$ 1.023.845. Em junho, R$ 1.347.259. Em julho, R$ 2.185.357. Em agosto, R$ 1.666.894. Em setembro, o último lançamento que vem aqui para nós é do dia 3 de setembro, do início do mês, então tinha 59 mil. Não sabemos daí para frente. Então, eu queria chamar a atenção também nesse detalhe, que a dívida, ela vem crescendo de uma forma realmente assustadora. Essa era a resposta do requerimento. Algum vereador gostaria de fazer comentário? O vereador autor gostaria de comentar? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Presidente, esse requerimento ele foi feito com o intuito de realmente a gente mostrar para a sociedade, né, que Tietê inteiro está falando e o governo sempre está desmentindo, falando que não é verdade. Então, através desse requerimento, que Vossas Excelências também ajudaram a aprovar, a gente quer constatar que no documento oficial, isso aqui é muito preocupante para o nosso município. Uma dívida que passa das casas, quase chega a 7 milhões de reais. Isso, uma dívida de serviço já prestado ao município. Então, isso é muito preocupante da saúde financeira do nosso município, né? Haja visto que o governo também falou que desse montante ele já separou alguma coisa para o 13º. Mas quando os funcionários migraram para o estatuto, foi falado em pagar 14º. Então, a informação que eu já tenho lá da Prefeitura Municipal é que dificilmente o prefeito irá conseguir pagar o 14º aos funcionários, como prometido quando as pessoas adquiriram o estatuto, né? Foi ali falado que o 14º também seria esse pagamento. Então, com esses gastos que a Prefeitura não tem tido controle, dificilmente o funcionalismo irá receber esse 14º. Haja vista que eles estavam contando também com esse 14º. Se realmente ele já fez essa reserva para pagar o 13º, eu acho que é salutável. Mas essa dívida, com todos esses 169 fornecedores, é de extrema preocupação. A gente já vinha alertando esse governo para isso, e ele não se atentou. Acho que tomou medida muito tarde, né?
para tentar economizar, mas a gente vê que a saúde financeira da prefeitura é preocupante. Muito bem. Então vamos dar sequência à nossa sessão. Eu convido a senhora secretária para proceder à leitura, na leitura do expediente, a leitura dos requerimentos. Requerimento 266 de 2015. Considerando que, segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ela presta um auxílio financeiro de um salário mínimo para famílias carentes para a realização de despesas com funeral. Considerando que a primeira subscritora desse requerimento foi procurada por uma família que recebeu esse auxílio, porém, segundo informações dessa mesma família, eles foram orientados na assistência social a procurar um velório particular ao invés de utilizar o velório municipal. Considerando que as despesas geradas com a utilização do velório particular foram muito maiores do que o auxílio pago pela prefeitura, deixando a referida família com a dívida alta junto à empresa responsável pelo velório. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Quais os procedimentos adotados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social quando famílias procuram o órgão buscando auxílio funeral? Qual o valor pago a cada família? As famílias são orientadas em como utilizar esse auxílio, como, por exemplo, na procura pelos velórios, municipal ou particular? 28 de outubro de 2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 266 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 266 de 2015. O requerimento 266 de 2015 está aprovado por unanimidade. Requerimento 267 de 2015. Considerando que no exercício de 2014, a Prefeitura Municipal contratou a empresa Limpcard, administradora de benefícios Eireli ME, para gerenciamento de abastecimento de frotas por cartão magnético, por meio do pregão número 21/2014. Considerando que desde então a Prefeitura vinha abastecendo seus veículos nos postos credenciados pela empresa vencedora do certame, por meio de um cartão que fica em posse do motorista com a respectiva senha. Considerando que, segundo informações, em razão da Prefeitura estar inadimplente com a empresa Limpcard, os cartões magnéticos foram todos bloqueados, impossibilitando os motoristas de abastecerem os veículos oficiais com os mesmos. Considerando que, segundo os dados encaminhados pela Prefeitura em resposta ao requerimento 206 de 2015, a dívida com a empresa Limpcard, administradora de benefícios Eireli ME, em 14 de nove de 2015, era de R$ 222.747,16. Considerando que, ainda segundo informações, a Prefeitura Municipal voltou a abastecer os seus veículos diretamente nos postos, sem o uso dos cartões, mas especificamente no posto localizado na rua Natalino Paulin, no bairro São Pedro. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe o que se segue. A empresa Limpcard, administradora de benefícios Eireli ME, realmente bloqueou os cartões magnéticos de abastecimento da Prefeitura em razão da inadimplência do Poder Executivo junto à empresa?
qual o valor da dívida até a presente data, a Prefeitura abriu procedimento licitatório para abastecimento dos veículos oficiais? Qual a empresa vencedora do processo? Onde os veículos estão sendo abastecidos? 28 de outubro de 2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 267 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 267 de 2015. Está aprovado por unanimidade o requerimento 267 de 2015. Requerimento 268 de 2015. Considerando que no final do mês de fevereiro, o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços, deu início a uma operação tapa-buracos nas ruas da cidade, conforme notícia veiculada no site oficial da Prefeitura. Considerando que 8 meses após o início da operação, muitas ruas de nosso município estão necessitando urgente dessa melhoria, principalmente nos bairros, e a operação parece que se encontra estagnada. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a operação Tapa Buracos, iniciada em fevereiro deste ano, continua em funcionamento. Requeremos também que informe quais ruas foram contempladas pela operação nesse período e qual a despesa total com a mesma. Requeremos ainda que a Prefeitura agilize os procedimentos de tapa-buracos em nosso município, pois o número de ruas com esse problema cresce a cada dia. 28 de outubro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 268 de 2015. Peço palavras, presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, esse governo é a cara do PT, é igual ao governo Dilma. É muita propaganda e pouca eficiência. Porque quando eles lançaram esse programa, essa operação Tapa Buraco, saiu em vários jornais, nas mídias sociais, falando que ia solucionar, né, as ruas do nosso município. E a gente tem deparado que está uma calamidade. Né? Por onde a gente anda na nossa cidade aqui de Tietê, né? Recebemos agora aí várias pessoas que vieram visitar os seus pares, seus parentes, e não acreditam que Tietê está jogado às traças como está o nosso município. É muito mato alto e muito buraco no nosso município, né? Sem contar a falta de médico, professor, a nossa cidade está realmente jogada às traças. Então, eu quero saber do governo aonde que ele está colocando esse dinheiro, desse programa que ele inventou, desse tapa-buraco, porque de buraco não está tapando nada. Você pega aí para a gente sair nos bairros, é só buraco que a gente encontra em todo o município. Então está vergonhoso o mato alto e muito buraco no nosso município. Continua em discussão o requerimento 268 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 268 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 268 de 2015. Requerimento 269 de 2015. Considerando que a Rua Lara Campos, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Nery e João Marques, passou a funcionar com a mão única de direção, no sentido centro-bairro. Considerando que os alunos que frequentam a Escola Educandário Rosa Mística passam a embarcar e desembarcar do lado oposto da escola, o que torna esses procedimentos um tanto perigosos, com um risco considerável de atropelamentos. Requeremos ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de efetuar o embarque e desembarque de alunos da Escola Educandário Rosa Mística de uma forma que os mesmos não necessitem atravessar a rua para entrar no colégio, ou
pelo menos que a Guarda Municipal possa fazer o acompanhamento desse embarque e desembarque diariamente. 28 de outubro de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos de números 269 e 270 de 2015 serem de autoria deste presidente, passo a presidência à secretária Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, para que a mesma possa conduzir a discussão e votação dos referidos requerimentos. Está em discussão o requerimento número 269 de 2015. Está em votação o requerimento 269 de 2015, de autoria dos vereadores já citados anteriormente. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 270 de 2015. Considerando que muitos cidadãos procuram esta Casa de Leis para relatar que alguns medicamentos essenciais estão frequentemente em falta na farmácia municipal. Considerando que recentemente o primeiro subscritor desse requerimento foi procurado por uma senhora informando que seu filho dependia de 6 sondas número 14 diariamente para o seu tratamento e que, quando da retirada das mesmas, junto à farmácia municipal, foi informada que não havia mais sonda no estoque e que também não havia previsão de disponibilidade. Considerando que a senhora informou ainda que sem as sondas para o tratamento seu filho estaria correndo risco de vida, considerando finalmente que no mesmo dia da negativa das sondas, a senhora informou que o Serviço de Saúde do município havia levado à noite até a sua casa 250 unidades da sonda. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo da falta dessas sondas número 14 para fornecimento aos pacientes na farmácia municipal, uma vez que, conforme relatado pela mãe do paciente, as sondas são necessárias para o tratamento e principalmente para a vida de seu filho. Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 270 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Primeiramente, parabenizar o doutor Pedro Souza pelo requerimento, porque está demais. Não é só a falta de sonda, inclusive, as pessoas estão vindo aqui na Câmara nos procurando, é fralda geriátrica, é remédio contínuo, a limpeza dos ambulatórios. Então, a gente fica indignado, porque a gente fica de mãos atadas. A gente liga na Secretaria de Saúde e pede para as pessoas solucionarem, e eles acabam não solucionando. Então, isso daí o que vai fazendo? Vai fazendo com que a gente fique com as mãos atadas. Você quer fazer muito mais. Então, o que eu queria pedir até para os vereadores da base, para fazer o secretário andar os ambulatórios, as UBS municipais, que ele vá até o pronto atendimento, para que veja o que está acontecendo com a saúde do nosso município. Porque se ele ficar lá na Secretaria de Saúde sentado, nunca vai saber do que o povo está necessitando. E também que o prefeito municipal também vá nas unidades, vá ver realmente fazer o checklist lá na ponta. É isso que está precisando, precisa sair do lugar, sentar e ver o que a população está precisando. Porque os funcionários já reclamam, só que não são atendidos. A gente que frequenta as unidades básicas, a gente vê lá com o pessoal, que eles só pedem e não são atendidos. O que está faltando? Está faltando medicamento, está faltando luva. O pessoal não tem nada nas unidades básicas de saúde. É essa a dificuldade. Continua em discussão o requerimento 270 de 2015. Peço a palavra. Na verdade, gostaria de perguntar ao senhor presidente sobre uma dúvida que surgiu aqui a respeito do cumprimento dos artigos 38, 39 e 40
do regimento interno da Câmara Municipal. Aguardo explicações. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 270 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 270 de 2015. Quem concorda, fale o sim. Ou quem discorda, aperte o não. Está aprovado o requerimento, por unanimidade. Requerimento 271 de 2015. Considerando que, segundo informações de moradores, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, abriu um buraco na rua Orlando Fré, a fim de providenciar algum reparo na rede, e até a presente data ainda não fechou o mesmo. Considerando que os moradores do local informam ainda que o buraco pode vir a causar dano nos veículos, bem como também representa perigo aos pedestres que por ali circulam, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com o SAMAI, providencie o devido reparo aberto na rua Orlando Fré, no bairro Vila Ipomeia. 28 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 270 de 2015. Eu vou pedir a palavra aqui, só para dar a sequência, na dúvida da nobre vereadora. Gostaria que a vereadora... eu não entendi a dúvida da nobre vereadora sobre o artigo 38, 39 e 40. Eu vou ler o artigo, aí, né, vamos... Não sei se há alguma falha, vamos ver, mas eu não estou vendo nenhuma falha aqui. Os artigos 38, 39 e 40, que a nobre vereadora perguntou, então o assunto não tem a ver com o requerimento anterior também, só para abrir um parênteses aqui na sessão, né? É o capítulo 3, que fala da substituição da mesa. O artigo 38 diz, em suas faltas ou impedimentos, o presidente da mesa será substituído pelo vice-presidente. Um impedimento é de eu comandar a votação do meu próprio requerimento. Então, por isso, passo a presidência. Então, vamos continuar lendo aqui para entender juntos. Estando ambos ausentes, serão substituídos sucessivamente pelo primeiro e segundo secretários. No parágrafo único desse mesmo artigo. No artigo 39, ausentes em plenário os secretários, o presidente convidará qualquer vereador para substituição em caráter eventual. Quer dizer, mas a secretária está presente. Então, eu convidaria caso... Então, a sequência é presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Aí, aqui, ausentes em plenário os secretários, no caso do presidente necessitar de um secretário, o presidente convidará qualquer vereador para substituir em caráter eventual. Então, o artigo 38 fala da falta ou impedimento do presidente da mesa, o 39 da ausência em plenário dos secretários, dos dois no caso, né? E o 40, na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa e de seus substitutos, assumirá a presidência o vereador mais votado dentre os presentes, que escolherá entre seus pares um secretário. Aqui, no caso, não temos ninguém da mesa presente. A mesa, composta na forma deste artigo, dirigirá os trabalhos até o comparecimento de algum membro titular da mesa e de seus substitutos legais. Então, no caso, membro e substitutos legais, é uma sequência. É o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Eu não entendi a dúvida. Foi porque eu passei a presidência para a primeira secretária, talvez? Não, o vice-presidente não chegou e fica ausente. Ele fica ausente. Entendeu? É o que diz, por exemplo, o 38.
Se tiver ausente o presidente, tiver o vice-presidente também ausente, a primeira secretária assume. Se a primeira secretária estiver ausente, o segundo secretário assume a presidência e conduz a sessão. Os 4 estiverem ausentes, aí assume o vereador mais votado e segue a sessão. Tá? Então tá explicado. Era isso? Então, tá ok. Então, eu peço desculpas aí que pedi aí para comentar o requerimento, na verdade, para poder elucidar essa dúvida. Então, vamos dar sequência à sessão. Estamos no requerimento 270. Continua em discussão o requerimento 270. Alguém, porque eu cortei, né? Que eu já pedi a palavra, ninguém iria... Não, vamos votar, né? 271. Então, está aberta a votação do requerimento 271 de 2015. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 272 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal protocolou nessa Casa de Leis em 6 de outubro de 2015 o projeto de lei que recebeu o número 57 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio do juízo da 42ª Zona Eleitoral de Tietê, São Paulo, com a anuência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, SP, considerando que, segundo a minuta do convênio anexa ao projeto, o objeto do mesmo é a instalação de cartório eleitoral em um imóvel de propriedade do Estado de São Paulo, situado na Rua Lara Campos, número 105, e será obrigação da Prefeitura a manutenção e conservação do imóvel, o fornecimento de móveis e utensílios para o seu funcionamento, a cessão de servidores, o fornecimento de materiais de papelaria, limpeza e de copa-cozinha, e também a prestação de serviços de limpeza e reprodução de cópias, de acordo com as estimativas de plano de trabalho e da disponibilidade orçamentária municipal. Considerando que não existe anexada ao projeto nenhuma estimativa de valores de quanto custará esse convênio ao Poder Executivo Municipal, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo detalhadamente todas as despesas previstas para a instalação do cartório eleitoral no imóvel objeto do convênio pretendido com o projeto de lei número 57 de 2015, incluindo a forma a ser realizada no imóvel, a reforma a ser realizada no imóvel, bem como também uma estimativa da despesa mensal com o funcionamento do cartório. 28 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 272 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 272 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 272 de 2015. Requerimento 273 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal protocolou nessa Casa de Leis, no ano passado, o projeto de lei complementar 39 de 2014, que criava o cargo de agente condutor de veículos da saúde. Considerando que o referido projeto foi aprovado por esta Casa de Leis em março de 2015, se transformando na Lei Complementar 4 de 2015. Considerando que a lei complementar previa que os motoristas de veículos pesados e leve, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, ficariam automaticamente investidos no cargo público de agente condutor de veículos da saúde, desde que formalizassem sua adesão ao regime estatutário no prazo previsto em lei.
Considerando que o prazo para opção de regime se esgotou em 31/2/2014 e a lei complementar em questão foi aprovada posteriormente. Portanto, os motoristas que não migraram antes da aprovação da lei não tiveram mais a possibilidade de migrar para o Estatuto e ser beneficiado com o novo cargo. Considerando que a Prefeitura Municipal chegou a encaminhar um projeto de lei complementar este ano para a Câmara, a fim de reabrir o prazo de opção do regime estatutário, especificamente para esses motoristas, todavia o projeto foi retirado pelo Poder Executivo no dia 2 de abril. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Lei se a Prefeitura elaborará e encaminhará ao Poder Legislativo um novo projeto de lei complementar, solicitando a reabertura de prazo para opção ao regime estatutário aos motoristas de veículos leves e pesados lotados na Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva. 28 de outubro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 273 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. O presidente, caros amigos, é o que eu falo, esse governo é o governo do PT, porque tudo que é bom para o trabalhador, o PT hoje tem retirado. E o senhor Manuel Davi também tem feito isso. Veja bem, essa casa eu tenho certeza, eu falo por mim, não sei os demais, mas eu tenho certeza que iria aprovar o projeto que o senhor prefeito retirou. Permita uma parte. É uma controvérsia sem tamanho. Primeiro porque o projeto foi aprovado nesta Casa de Leis, repito, aprovado, para que eles pudessem fazer a adesão posteriormente ao plano do Estatuto, né? Aí, o que aconteceu? A Prefeitura retirou esse projeto, não dando oportunidade que eles pudessem fazer a adesão, e depois espalha entre eles que fomos nós, aqui nesta Casa de Leis, que rejeitamos esse projeto. Aí, para quê? Para justificar não atender a motoristas com muitos anos de casa, não atendê-los e eles estarem hoje ganhando muito menos que os que chegaram depois, que são mais novos, estão ganhando muito mais do que eles. Então, não tem o que se falar. Então, a incompetência deles joga nas costas da Câmara. A competência administrativa, o PT joga no Congresso. E o Manuel Davi joga aqui na Câmara. Mas a gente sabe, o povo sabe, né? O povo hoje está entendendo, tem acompanhado o nosso trabalho de todos os vereadores aqui, né? Porque o que a gente está pedindo aqui? Esse requerimento nada mais até peço para os vereadores da base, se puder apoiar juntamente ao senhor prefeito, para que ele retorne esse projeto. Por quê? São mais de 14 motoristas que serão beneficiados. Eles prestam um serviço relevante para o nosso município, transportando paciente para N municípios, né? Eles chegam a ficar sem horário, né? Se eles levantam 2 horas da manhã, às vezes chegam 10 horas na casa deles, porque estão tratando da saúde do nosso povo, né? São eles que eu falo que é a ponta do negócio, são eles que vão no hospital, são eles que dão atenção aos munícipes que eles estão levando. Então eu peço para que o senhor prefeito realmente olhe, né, para os motoristas de ambulância e retorne esse projeto a essa casa. É tão simples. Se ele retornar ainda essa semana, acho que até o final do ano a gente consegue votar esse projeto. O que falta aí é força de vontade, né? Fazer com que a gestão pública ande. Então a gente vê que nesse caso o senhor prefeito não está condizendo com para que ele veio. Então eu peço encarecidamente nesse requerimento para que ele possa olhar com carinho aos motoristas de ambulância. Continua em discussão o requerimento 273 de 2015. Eu queria
só fazer aqui para ficar bem claro essa situação, porque eu também já fui procurado por diversos motoristas, como os demais vereadores. Então, para que se entenda bem a cronologia dos fatos. Primeiro, os motoristas, por algum motivo, não fizeram, motivo pessoal, não fizeram a opção para o estatuto. Mantiveram-se na condição anterior à criação do estatuto. Essa opção terminou no final do ano de 2014. Em março de 2015, como muito bem está contido no requerimento do novo vereador, Carlos Eduardo Assunção, em março de 2015, essa casa aprovou a Lei Complementar número 4 de 2015. Essa lei complementar previa que os motoristas de veículos pesados e leves, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, automaticamente ficariam investidos no cargo público de agente condutor de veículos da saúde. Só que aqueles que não tinham feito a opção, que era a maioria, não puderam ter essa mudança automática, ficando com seus salários defasados. Então, bem explicados, foi em março. Na sequência, foi enviado para esta casa um novo projeto de lei complementar, solicitando para que a Câmara aprovasse a extensão do prazo para que esses motoristas pudessem finalmente fazer a opção e serem contemplados, passarem para o estatuto e que pudessem ser contemplados com esse benefício. Só que antes de dar o prazo e ir a plenário, o próprio Poder Executivo retirou esse projeto, em 2 de abril. Então, quer dizer, nós, como vereadores aqui, nada podemos fazer, a não ser solicitar, como o novo vereador Carlos Eduardo acabou de fazer, para que o Executivo mande de volta o projeto para essa casa, para que nós possamos aprovar. Então, eu também já fui parado na rua, aqui mesmo já fui procurado, a vereadora Sandra aqui do lado dizendo que também já aconteceu com ela, onde os motoristas dizem, por que vocês não votam? O que está faltando? Está faltando o projeto, gente. Não tem o projeto aqui na casa para a gente votar, o Executivo retirou. Se ele retirou, nós não podemos votar. Então, nós estamos aguardando. Ô, presidente, permite uma parte, eu gostaria que, quando vir a resposta, se pudesse encaminhar lá aos motoristas de ambulância também, cópias desse requerimento. Com certeza, iremos encaminhar. Então, está aberta a votação do requerimento 273 de 2015. Está aprovado por unanimidade o requerimento 273 de 2015. Requerimento 274 de 2015. Considerado que a banda municipal sempre foi um orgulho para o nosso município, uma marca registrada em eventos públicos e religiosos desde a sua fundação. Considerando que a banda municipal sempre gozou de muito prestígio junto às administrações municipais, o que, segundo informações, não vem ocorrendo na atual administração. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Quantos integrantes a banda municipal possui atualmente? Quem é o maestro responsável? Qual secretaria municipal é responsável pela banda? Por que a banda não está se apresentando nos eventos? Qual o local de ensaio da banda? Qual o custo mensal da banda para a prefeitura? 28 de outubro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 274 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, se tratando da banda municipal, eu não poderia deixar de comentar esse requerimento, porque é um crime o que está se fazendo com a banda municipal. A banda municipal de Tietê, ela é reconhecida no estado todo. Todas as pessoas que vêm aqui para os eventos da nossa cidade elogiam a nossa banda. Infelizmente, eu acho que faz quase um ano que essa banda não se apresenta mais.
né? Eu tenho conversado com alguns integrantes, né, que nem estão mais ensaiando, então ela foi deixada de lado, né? Tietê tem uma história muito rica, a musicalidade está no sangue do tietêense, né? A Itamar Assunção, temos Camargo Guarnieri, Fred Jorge, sim, todos são ícones, né? Cornélio Pires, e a banda municipal é um registro, é histórico. Isso aqui é um patrimônio nosso, a banda é um patrimônio do nosso município. E o que esse governo, o que esse prefeito tem feito com a nossa banda, ele está deteriorando a nossa história, entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que cultivar. Essa banda, ela não pode deixar essa banda morrer. E, infelizmente, esse governo, nessa administração, a banda tem se esfalecido. Então, esse requerimento vem justamente para alertar esse governo, para que ele possa retomar, né, os ensaios, que a banda possa, a nossa Furiosa, como a gente sempre chama, né, que ela possa voltar, porque a gente tem músicos extraordinários no nosso município e não pode deixar esse crime acontecer com essa nossa banda. Continua em discussão o requerimento 274 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 274 de 2015. Está aprovado por unanimidade o requerimento 274 de 2015. Requerimento 255 de 2015. Considerando que a Prefeitura realizou adaptações no prédio que abriga a Oficina Cultural Maestro Orlando da Silveira para receber alunos dos projetos sociais. Considerando que mais de 500 alunos participam dos projetos, segundo a resposta da Secretaria de Turismo e Cultura em requerimentos anteriores. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. O prédio da Oficina Cultural Maestro Orlando da Silveira possui alvará do Corpo dos Bombeiros, encaminhar cópia. Qual engenheiro responsável pelas adequações realizadas no prédio? O técnico de segurança do trabalho realizou a inspeção da área e emitiu algum laudo? Encaminhar cópia. A Promotoria da Infância e Juventude acompanha os trabalhos e aprova o ambiente do novo prédio? 28 de outubro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 275 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 275 de 2015. Está aprovado por unanimidade o requerimento 275 de 2015. Requerimento 276 de 2015. Considerando que o município de Tietê é Sistema Municipal de Ensino Autônomo, considerando que a estrutura administrativa da educação municipal não tem nada a ver com o Sistema Estadual de Ensino, considerando que há rumores que será dada pontuação a mais para os docentes oriundos do Sistema Estadual de Ensino e para aqueles que se aposentarem pelo município, considerando que existe manifestação de profissionais da Secretaria Municipal de Educação para o estabelecimento de pesos de pontuação diferenciados, tanto do Estado como dos docentes aposentados do município, em detrimento a todos os demais servidores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Tietê. Considerando também que membros do Conselho de Atribuição de Aulas, montados sem eleição docente, apontam que tal atitude de pontuar docentes do Estado para a Rede Municipal de Ensino e aposentados docentes municipais vem de encontro com decisão judicial motivada por 2 docentes de Tietê. Considerando que inúmeros docentes sofrerão as pesadas consequências dessa atitude, podendo ficar, inclusive, adidos, gerando os gastos desnecessários para o município.
Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, esclareça os tópicos levantados e apresente cópia, se existir realmente, alguma decisão judicial de Tietê referente ao assunto. 28 de outubro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 276 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, tenho certeza que os demais vereadores também foram procurados por inúmeros professores da rede municipal que estão indignados com a medida que o prefeito vem tomando. Haja vista que ele quer trazer a pontuação dos professores que já se encontram aposentados com 5 pontos para pegar a aula na rede municipal. Ou seja, nem professor do Estado, quando termina a sua aposentadoria, leva pontos para ser beneficiado para pegar a aula, então está ficando difícil. Com isso, está gerando as pessoas, as professoras que estão em começo de carreira, elas têm dificuldade de pegar a aula. Elas Peço a parte? Pode sim, não senhor. Colega. No Estado, um professor, quando se aposenta e ele vai participar da atribuição de classes, ele não entra com mais pontos do que os outros que estão ingressando, que já ingressaram e que estão dando aula. Pelo contrário, ele entra com 0 pontos. Agora, aqui no município, mais uma controvérsia. Eles querem que eles passem na frente tanto os aposentados do Estado como os aposentados municipais. Se fosse pelo menos só os aposentados municipais, já não estaria correto. Mas agora até os do Estado. Aí o que acontece com isso? Não há aulas para os outros professores que já tinham, já participavam das aulas, eles ficam adidos. Adidos é assim, eles ganham por 10 aulas e ou não, se ele não tiver aulas, e o município fica pagando para ele sem ele dar aulas. Olha o absurdo. Dona Sandra, a senhora explicou muito bem. Então, veja bem que dificuldade. Aí eles colocam que a culpa é da gestão anterior. Só que são há 3 anos. Eles esquecem que é só 3 anos. O ano que vem é o 4º ano dele e acabou, né? Pelo que as respostas que a gente tem visto aí da população, é que esse governo dificilmente irá voltar. Mas ele sempre joga na administração anterior. Então a gente está fazendo esse requerimento porque foi um caos essa administração na educação. Fazia concurso que não valia. Aí chamava as páginas também que não valeu. Tinha 3, 4 listas para ser chamado. Então a educação está uma bagunça desde o começo dessa gestão. Não tem gestão na educação. Então, esse requerimento já vem alertar, porque será mais uma bagunça que estará sendo feita na Secretaria de Educação. Acho que nenhum município tem a regra que estão querendo colocar aqui no nosso. Ou a educação de Tietê é diferente. Está aqui dona Conceição, que já foi secretária de Educação. Eu não sei se ela concorda com esses 5 pontos que vêm do pessoal que já é aposentado. Eu, então, quero alertar, junto com os demais aqui, a Secretaria de Educação para ver qual medida é fundamentada e o que eles estão tomando essa decisão. Permite uma parte? Pois não. Na verdade, a pontuação de professores ela é definida por uma portaria. Até onde eu sei, esta portaria ainda não foi publicada. Então, o que nós temos hoje são suposições. Toda a pontuação ela é regida por uma portaria. Essa é a primeira questão. A portaria não foi publicada ainda. Então, acho que temos que ver essa questão. E eu não sei, aqui há uma questão de que teria havido uma decisão judicial para favorecer alguma pessoa que, por algum motivo, entrou na justiça e recebeu. Há que se conferir isto. Fica difícil a gente ficar colocando coisas sem saber pelo menos essas 2 coisas fundamentais. A primeira, se há esta decisão judicial, qual é o teor desta decisão. A segunda coisa,
a questão da portaria. Então, eu penso que seria razoável nós analisarmos essas duas questões antes de emitir qualquer parecer, que pode ser precipitado, pode ser não muito correto. Tá? Muito obrigada. Isso, porque as atribuições serão agora. Então, os professores estão extremamente preocupados. Por quê? Se fez um conselho, né? É o conselho lá, eles que faz o conselho de atribuições de aula. Então, essa decisão foi deles. Provavelmente o prefeito vai fazer essa portaria e eles serão prejudicados. Então, esse requerimento a gente já tomou de antemão, para adiantar para que isso não aconteça. Continua em discussão o requerimento 276 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 276 de 2015. Meu voto é sim. Aprovado por unanimidade o requerimento 276 de 2015. Não havendo mais matérias para o expediente... Não, desculpe. Não havendo mais matérias para o expediente, temos inscrito o vereador Carlos Eduardo Assunção, na verdade é a inscrição ainda da sessão anterior, quando não houve o tempo regimental para completarmos o expediente. Então, está inscrito o vereador Carlos Eduardo Assunção para a palavra livre. O vereador tem 10 minutos para... Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, não foi possível falar nas últimas sessões, mas eu acho que a sociedade mostrou para nós que tomamos a medida certa nessa casa. Estou devidamente preocupado, né, com a dívida pública do nosso município, que é uma dívida que está se tornando monstruosa. Haja visto que hoje aqui debatemos nessa casa esse total dessa dívida, que chega hoje, o município hoje, a gente sabe que a gente tem um déficit aí de mais ou menos 35 milhões, e 6 milhões de serviços que já foram prestados, 6 milhões e meio de serviços prestados por seus fornecedores. Alguns geram muitos empregos no nosso município, e a gente tem sido procurado por N fornecedores que não estão recebendo da Prefeitura Municipal. Eu quero alertar aqui o senhor prefeito. Senhor prefeito, Vossa Excelência tomando essas medidas de não pagar os nossos fornecedores, você está prejudicando todas as empresas do nosso município, as pessoas que prestam serviço para a Prefeitura. Então, isso aí é uma cadeia que vem de cima para baixo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência começasse a pagar os fornecedores, né, que prestam serviço a Vossa Excelência. Se o governo tem suas prioridades, pagar também é uma prioridade, prefeito. Não é só sair gastando dinheiro público aí, não, viajando a Brasília, indo a São Paulo toda semana, indo a Brasília toda semana, que o senhor vai resolver. Eu acho que o senhor deveria enxugar mais esse gasto e começar a pagar os seus fornecedores, né? E não adianta, Vossa Excelência, tomar algumas medidas, que eu não vou esclarecer e elucidar aqui, que estou... pegando mais matéria para que a gente possa debater com Vossa Excelência, de atingir os meus pares. Não atinge a minha família, prefeito, atinge a minha pessoa. Eu gostaria que Vossa Excelência tomasse essas medidas, né, que o senhor é uma pessoa muito ditadora, mas que vem atingir, mas então vem atingir a mim, não aos meus pares, aos meus irmãos, aos meus parentes. Quando se tomar uma medida, toma uma medida direto a mim, direto à minha pessoa. Quando quiser falar mal de alguém, da minha família, fale diretamente de mim. Que quanto mais mal de mim o senhor está falando, mais me engrandece. Mais as pessoas sabem do meu caráter, da pessoa que eu sou. Outra coisa que está acontecendo, presidente, é os professores e os diretores de escola, né? Muitos eles têm reclamado que está faltando material escolar, não tem o apoio devido da administração pública. E o que me chateou foi ver o senhor prefeito Manuel Davi postando nas redes sociais, chamando os diretores de incompetente. Talvez, prefeito, não são os diretores que... Talvez não, tenho certeza, que não são os diretores que são incompetentes. É Vossa Excelência que não dá material para que eles possam transcender o seu trabalho
na unidade escolar. Falta apoio desse governo. Olhe com muito mais carinho aos diretores de escola, que estão o dia todo com as crianças do nosso município, trabalhando arduamente, né? Enquanto Vossa Excelência sai para viajar, esquecendo o nosso povo aqui da cidade de Tietê, né? O senhor gosta de muita foto, gosta de ir a Brasília, gosta de ir a São Paulo, mas de bom mesmo é só buraco e mato no nosso município, né? Então é isso que Vossa Excelência precisa começar a ficar mais no nosso município. Olhe mais para a nossa cidade, porque Vossa Excelência tem ido muito nas cidades da região e esquecendo a nossa, não atendendo o nosso município. Então é esse recado que eu quero dar ao senhor prefeito, né? Porque ele está jogando numa cidade com muito mato e muito buraco, né? Faltando remédio nas unidades básicas de saúde. N pessoas passam a essa casa pedindo para que a gente ligue na secretaria. A gente liga lá e a resposta que vem é que não tem recurso. Em tudo não tem recurso. Haja vista que nunca na história desse município a gente ficou sem um campeonato varziano. E mais uma vez Tietê está perdendo, né? Não tem, o secretário de esporte falou que não tem dinheiro para fazer o campeonato varziano. Então, ou seja, 32 equipes do nosso município e deixarão de praticar esporte nos finais de semana, né? Isso eu estou falando uma coisa básica, que é básico e notório, né? Uma cidade que nos seus finais de semana ficará sem a nossa prática de esporte. Então, são N coisas que a gente pode estar falando aqui, que no decorrer até o final do ano a gente vai trazer cada sessão, pontuar uma área da saúde, uma área da cultura, das coisas que estão faltando no nosso município. Então, prefeito, eu quero que Vossa Excelência, através desses requerimentos que a gente solicita, que Vossa Excelência atenda a nossa população. Porque o requerimento não é o vereador pedindo, e sim é o povo pedindo. Porque os requerimentos que a gente faz é em base das coisas que é necessário para o nosso município. Não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Então, está aprovado. Então, solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martelini Filho. Presente. Júlio César Coan. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 58 de 2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada, 7/10/2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 58 de 2015. Então, este projeto está autorizando o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no orçamento do SAMAI, sendo que dos R$ 326.800, R$ 182.500 são para pagamento de energia elétrica. Só para ressaltar ainda que a suplementação está sendo coberta com anulação de outras dotações do próprio orçamento do SAMAI. Está aberta a votação do projeto de lei número 58 de 2015. O projeto de lei 58 de 2015 está aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 28 de 2015. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo, denominado Bombeiro Municipal, e da outras providências. Data da entrada, 1/10/2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 28 de 2015. Este projeto
está criando o cargo de bombeiro municipal no plano de carreira dos servidores. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 28 de 2015. O projeto de lei complementar 28 de 2015 está aprovado por unanimidade em segundo turno. Projeto de lei complementar 29 de 2015. Acresce o inciso 9º ao parágrafo 7º e altera o parágrafo 9º, ambos do artigo 65 da Lei Complementar 11 de 2014, de 31 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 1/10/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 29 de 2015. Esse projeto, ele cria a jornada de trabalho de 24 por 48 no Estatuto dos Servidores, escala esta que se submeterão os futuros ocupantes do cargo de bombeiro municipal. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 29 de 2015. O projeto de lei complementar número 29 de 2015 está aprovado por unanimidade em segundo turno. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar 30 de 2015. Altera os anexos 1 e 4 constantes da Lei Complementar Municipal 13 de 2014, que dispõe sobre a estrutura de plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 6/10/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 30 de 2015. Esse projeto, ele está alterando as atribuições do cargo de técnico de som, transformando-o em técnico de som e iluminação. Está aberta a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 30 de 2015. O projeto de lei complementar número 30 de 2015 está aprovado por unanimidade em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2015, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.